Bom dia, pessoal. Bem-vindos de volta, né, para o nosso estudo do Seminário 11. Bom dia quem está aí no online. Bom dia. Um prazer estar com vocês. Bom Bem, dia. Bom dia, bom Ligo dia. Alexandre. já a câmera. Oi? Ligo já a câmera. Ah, tá bom. Oi, Marisa, bom dia. Bom Bem, dia, estou feliz de Maria, estar aqui bom com dia. vocês. Bom dia. Alegria nossa. Alegria nossa. Tá bem. Pessoal, então, a gente parou no ano passado nessa lição 8, que é do bloco de textos que está, né, do olhar como objeto A minúsculo. Então, esse seminário, nós iniciamos o seminário falando do conceito de inconsciente do Freud, que é o que lá começa. Se vocês pegarem ali no sumário, só para a gente ter uma ideia de onde a gente está, nos situarmos aonde a gente está. Por que que eu estou fazendo isso? Essa lição em específico, a lição passada e a próxima, são lições densas, difíceis, que Lacan está falando de um monte de coisas sobre o olhar que extrapola, inclusive, a psicanálise, que vai para a filosofia, que vai para a biologia. Então, por isso que eu acho importante a gente situar aonde que a gente está, para entender por que que o Locke está falando disso. Bom dia, pessoal. Vê se tem cadeira suficiente, senão a gente pega mais lá atrás. Não tem problema, eu acho. Ah, conseguiu fazer. Ah, ótimo. Deu certo? Tá. Tem mais lá atrás, tá? Se chegar mais gente, a gente pega. Tudo bom. Sejam bem-vindas. Então, a gente começou ó, com o inconsciente freudiano e o nosso, do sujeito da certeza, falamos de Descartes bastante, né? Aí a gente foi para o conceito de repetição, com Tiquet e automaton. E a partir disso, do Tiquet, dessa ideia né, de Tiquet, é que o Lacan vai para o objeto olhar, a partir disso, né? Basicamente isso, só que essa coisa do olhar, estudando para falar hoje com vocês, a gente pode perceber que desde o começo do texto, Lacan já estava nisso, aliás, desde o seminário passado, que é o seminário 10. O seminário 10 fala muito do objeto olhar, tal. Que é onde ele constrói ou apresenta o que ele vai dizer que é a sua contribuição original para a psicanálise, que é o objeto A, né? Então, o seminário 10, que é sobre angústia, ele formula, né, em torno desse objeto, que é o objeto perdido, e vem para o seminário 11, que são os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, segundo ele. Isso mesmo. E aí, no começo do texto, tem aquela poesia que eu vou ler novamente, porque eu acho que ela é bastante importante e a gente vai conseguir aprendê-la melhor. Vou usar esse termo, porque eu acho que compreender uma poesia é muita ambição, né? Compreender o que um poeta. Mas ele diz assim: então, ela é uma poesia de Louis Aragon. Pode falar. Não, eu ia dizer, a gente está retomando Retomando. para poder seguir, Para poder né? seguir. Que é um movimento que eu acho muito típico, tanto na psicanálise, mas na leitura de Lacan, porque ele lança algumas coisas ao longo do texto que a gente não entende naquele momento, e aí lá adiante algo se desvela, né? Isso. Então, foi a poesia que eu li lá no videozinho que eu fiz, né? Mas vou ler de novo aqui então. É assim, ó. A tua imagem vem ao meu encontro vãmente. Ela está, gente, na página 25, parte dela, tá? Eu vou ler ela inteira. A tua imagem vem ao meu encontro vãmente, e não entra onde estou, pois somente a exibo. Olhando para mim, não encontrarás nada. No meu olhar, só a tua sombra sonhada. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos. Como eles, posso refletir, mas não posso ver.
como eles, está vazio o meu olho e habitado da tua ausência, que faz a sua cegueira. Assim disse uma vez Anádide, por ocasião de uma circuncisão para a qual tinha sido convidado. Mas as pessoas consideraram essas palavras obscuras e desenquadradas para uma festa. O que será que ele quis dizer? Perguntaram a Zaide. Não era seu dever falar aqui apenas de felicidade? Então, repetindo certamente uma lição de seu mestre, a criança respondeu que para se falar de felicidade é preciso acreditar nela, e que enquanto forem espelhos somente do outro, sem se conseguirem ver a si mesmos no outro, isto é, enquanto o outro se vir em ti, sem te ver a ti, apenas haverá infelicidade no amor. Então foram ambos escorraçados. Essa é a poesia que o Lacan cita e que vocês vão ver como isso conversa com o que ele vai falar nessa lição, principalmente sobre isso do vazio do olho, né? Do vazio do olhar, do olho não, do vazio do olhar. Conversa muito com isso, nós vamos entender isso um pouco melhor, tá? Então, ele começa aqui no texto, na página 93, que agora nós vamos lá para o capítulo 8, que é onde a gente parou, dizendo assim, ó, a função do olho pode levar quem procura esclarecê-los a longínquas explorações, que é o que ele faz, né? É impressionante como ele vai Como ele vai longe, como ele é mesmo erudito, ele procura tudo que tem sobre o olhar que estava sendo escrito, que estava sendo pensado, ou que já foi pensado, o Lacan estuda, pesquisa para falar daí do ponto de vista da psicanálise, né? O que essas coisas conversam com a psicanálise ou não. E aí ele diz assim no parágrafo seguinte: a relação do sujeito com o órgão está no coração de nossa experiência. Entre todos os órgãos com que lidamos, os seios, as fezes, veja que a ideia de órgão para a psicanálise também é outra, as fezes aqui como órgão, né? O seio, as fezes e outros ainda ao olho. Tá? Então, isso aqui eu acho muito importante, porque ele ressalta muito isso lá no seminário 22, no seminário 23, para dizer como que a experiência de corpo é uma experiência completamente relacionada à subjetividade. Não tem assim, uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que você está sentindo no corpo. Não, é completamente relacionado. Né? E ele está dizendo isso, que isso está no coração da nossa experiência. A nossa relação com o nosso corpo, com os nossos órgãos, né? Com aquilo que a gente percebe. A estranheza que a gente tem. É estranho, assim, as sensações, né, o centro do olho, é sempre da ordem da estranheza, então, e descompassos. Do descompasso. A nossa relação com o corpo é sempre da ordem do descompasso. E de como Muito o bem corpo, pontuado. eu pensei aqui de como somos tomados pela pulsão, digamos, né? E muito mais que pela razão. Algo assim que leva o corpo, que quando vê, foi. Né? Palavra que corre, essa coisa estranha. Não, e é interessante, a palavra toma o corpo, quando vê foi, e quando vê não foi. E quando Você vê, se não inibe, foi, né? exatamente. Você se inibe completamente, né? Aliás, é o mais comum. Não, Quando né? vê, não foi. Quando vê não foi, É exatamente. não andar com os pés, né? Exatamente. É ficar travado com a cabeça, Com a digamos cabeça. assim. Eu escutei uns perdões de... Lívia, vocês escutam a Lívia? Eu acho que não, que a gente está sem microfone. A gente está Deve vir aqui. A Dara, que sabe mexer no microfone, ela está aqui hoje, então me digam se vocês ouvem a Lívia. A gente escuta, mas não tão bem quanto vocês, mas dá para ouvir um pouco. Ah, então, Lívia, mais para frente, porque até a gente colocar esse microfone, agora vai atrasar. Depois tem umas cenas que o menino falava assim, ele era muito danado, muito terrível, e aí na escola ele saía brigando com o mundo, enfim. E aí ele chutou uma garrafa do menino. E aí ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, meu pé chutou esse clipe.
Meu Sabe? pé. É Aham. isso, né? Sim. E não é mentira. Tipo, Não é total, enfim. A É. realidade tem sempre essa coisa da ficção, né? E isso eu achei um ótimo exemplo. A gente tomado, né? Tomado por o corpo tomado por alguma coisa que aconteceu, alguma palavra, algum significante. Ou o que a gente escuta muito na clínica, eu estou pensando aqui das relações amorosas, né? Quando os sujeitos chegam naquele ponto, fala assim, gente, mas não dá, não quero, sofre, enfim, consegue racionalizar que é algo que não vai para frente, mas o corpo não acompanha. É aquela coisa de querer ainda, de se sentir, sabe Deus como, em voltas de uma pessoa que, em tese, não faz bem, né? A gente escuta isso das relações amorosas bastante, né? Bastante. Mesmo os casais que a gente escutando pensa, não, mas está indo, é isso mesmo, né? Vocês estão par e passo, Aham. digamos. Estou pensando no filme lá que a gente assistiu, Trama Fantasma. Drama fantasma. Nossa, gente, vocês já assistiram? Esse nós filhos, eu lembro. Olha, eu acho assim, é um filme excelente para pensar, se for para pensar em termos psicanalíticos, né? Do casamento da neurose obsessiva com a histeria, ou se for para a gente pensar, pega lá Lacan dizendo a mulher é sintoma do homem. É impressionante. E eu já ouvi pessoas, por que que eu peguei ele? Porque tem gente que analisa como um filme uma relação tóxica. Ai, como é uma relação tóxica. E você vai ver, gente, é uma relação que os dois estão muito comprometidos muito. E não, com e tem aquela mais. forma de amar, né? É. Que é aqueles encontros. E guardadas as devidas proporções, já que não há relação sexual, as relações são tóxicas, no fim das contas. Pronto. Não é guardadas as devidas proporções, né? Enfim. É. Mas é muito bom. É um filme muito bom. Então assistam que vocês vão gostar para entender um pouco dessa coisa que a Fran falou. Aí, gente, aqui no texto a gente tem esse desenho do Lacan aqui, ó, tá? Esse desenho aqui, gente, no texto, que é que é isso que a gente vai tentar entender agora. Então a gente tem um triângulo aqui que ele diz o ponto geometral, o objeto, a imagem. E no de baixo, o ponto luminoso, o anteparo e o quadro. A gente vai fazer, então, agora um retrospecto, vamos para o Quiné, para daí voltar aqui. Porque, como eu estou dizendo, essa lição é muito densa, a gente precisa de ajuda, Eu né? adoro a gente falar Deus quando é chato, mas É, mas tô brincando, não, tô brincando, é legal, sim, é muito denso. então tá. Então é assim. Estou indo lá para o Quiné agora, no livro. Lembrando, gente, esse livro aqui, Isso. para esse seminário, assim, para muita coisa, mas para esse seminário, ele é perfeito, digamos. Que é o livro do Quiné, Um Olhar a Mais, né? Então, o Quiné diz assim, que no seminário 11 está o conceito de olhar, não de visão, o olhar como objeto A, que é esse objeto tão inapreensível, esse objeto que é um resto, que tem a ver com a subjetivação original, em que resta alguma coisa, que cai, é esse objeto, né? Você quer complementar alguma coisa? Se você lembrar, você vai dizer. E aí, o Quiné vai dizer assim, ó, que em Platão, vai lá atrás como foi o Lacan, né? Há uma esquise entre visão e olhar. Então, lá atrás, nos gregos já havia isso, uma diferença entre visão, uma ruptura entre visão e olhar. A visão está do lado dos simulacros, dos corpos, dos objetos, dos artefatos e até dos objetos matemáticos. Mas onde falha a visão, no domínio das ideias, lá emerge o olhar, a teoria. É a atividade do filósofo, e a atividade do filósofo é teoriento, eu não sei como é que se lê isso, né? Que é contemplar, examinar, observar, meditar, em que o olhar se torna a causa do saber. Então, isso está lá em Platão. Então, uma coisa é aquilo que você pode ver, estou vendo esse livro, estou vendo esse celular, estou vendo isso aqui.
Outra coisa é o mundo das ideias, que daí tem a ver com a teoria, que significa contemplar, olhar, observar dentro, que é uma coisa que a gente não tem, porque não sei se vocês se lembram lá do mito da caverna, que eu não vou lembrar direito mais de Platão, mas uma coisa é o que eu posso ver aqui, é a mesa que é a cadeira que eu enxergo aqui. Outra coisa é a ideia de cadeira, que daí é perfeita. Mas ótimo você lembrar do mito da caverna, que eu acho que conversa bem aqui, porque como ele está nesse Paranauê todo do olhar, e ele vai para a pintura e tal, isso tem a ver com a luz, com a incidência da luz nos objetos, né? E aqui a gente pensando na caverna do Platão, o que que acontece? É como se vocês, vamos botar vocês aí virado para a parede, né? E atrás tem, ou na frente, bom, tem uma fogueira, algo, né, que tem a luz, e o que vocês veem de fora da caverna é aquilo que se projeta no fundo. Não é o objeto em si, é a projeção que já é distorcida. E aquilo, Sombras, né? as sombras. E aquilo, para quem estava ali dentro, era o mundo. Então, qual é o lance, né, da caverna do Platão? É poder sair desse engodo, né, e olhar para fora, né, para ver o mundo de fato. Sim. Então, acho que nisso que Isso. Então, isso já estava lá, né? Então, o objeto causa do desejo de saber que animava Édipo se desvela no final como olhar. Então, também estava lá no mito do Édipo, né? E o saber se torna isso ver. E aí, o Quiné faz uma brincadeira. Le savoir, savoir. Não, savoir. Le savoir, o saber, savoir. Isso ver, né? Então, o saber para o Édipo se torna isso ver. Então, o olho, vocês se lembram que o Édipo, quando ele descobre toda a verdade sobre si mesmo, ele fura os olhos, né? Então, isso já estava como lá também. o Quiné coloca como se ele arrancasse os olhos e fica aquela exterioridade, como se ele fosse visto pelos olhos dele. Esse é o horror da cena, né? O conceito de pulsão escópica permitiu à psicanálise restabelecer uma função de atividade para o olho, não mais como fonte de visão, mas como fonte de libido. Onde os antigos têm o conceito de raio visual, isso está no Timeu de Platão. Então, o que o Platão fala lá? Que os olhos são porta-luzes. O fogo que está dentro de nós irradia pelos olhos. Olha que coisa mais linda, está no Platão. O fogo que está dentro de nós irradia pelos olhos, tá? Então, o que o Quiné vai falar é que, onde os antigos têm o conceito de raio visual e fogo do olhar, a psicanálise descobre a libido de ver e o objeto olhar como manifestação da vida sexual. Lá onde estava a visão, Freud descobre a pulsão. Então, a psicanálise ela faz uma retomada dessa ideia dos gregos, é claro, já daí com os conceitos do Freud. Por quê? Porque com Descartes já não é mais necessário ver. Que o que né, diz é que o Descartes teve assim um recalque do ver. Pelo contrário, a visão engana. Lembram do Descartes, que a gente já falou bastante? Tudo que é da ordem dos sentidos engana. A única certeza é o pensamento. Pensar. Que enquanto eu estou pensando, então veja que essa coisa da visão é completamente rebaixada. Enquanto para os gregos era ver, observar, contemplar é o que fazia a teoria, o Descartes vai dizer, não, isso aí é completamente rebaixado. Então, realize-se a passagem do fogo do olhar que ilumina as coisas para o espaço determinado pelo simbólico da matemática. É a pulsão escópica que permite que o sujeito toque com os olhos, isso aqui nela, e desnude com o olhar. A pulsão escópica não encontra apoio em uma demanda, como a pulsão oral e a pulsão anal. Não há fase escópica no desenvolvimento libidinal, pois o escopismo é constituinte da libido, do próprio desejo. Eis porque a pulsão escópica é paradigmática da pulsão sexual. Porque a pulsão, o olhar, diferente, porque por mais que tenha, óbvio, né, uma crítica da psicanálise, essa coisa das fases,
do desenvolvimento e tal, realmente é observável na criança um período em que a oralidade está muito forte, é prevalente, que ela põe tudo na boca, e um período em que a analidade é prevalente, que é a época em que você está fazendo o desfraude, que a criança faz o desfraude. O olhar não tem ele está desde o princípio, não há essa fase específica do olhar. A própria constituição do desejo tem a ver com o olhar. Eu nunca tinha me dado conta disso. A própria constituição do Do sujeito, sujeito e do desejo. né? E tem a ver com o olhar, e Freud sabia disso desde o projeto. Depois, o que Né diz aqui, mas já vou antecipar, qual é, lá do projeto de uma psicologia, aquele texto considerado pré-psicanalítico, porque é de 1895, antes mesmo da interpretação dos sonhos, Freud fala daquela experiência tão falada, vocês já devem ter ouvido tanto aqui como em outros lugares, que são as duas experiências fundamentais, a experiência de satisfação e de dor. Na experiência de satisfação, o olhar é extremamente forte, porque o seio que vem para dar o mamar, então a criança lá está com fome, ela chora, a mãe entende o choro como uma comunicação e oferece o seio, a mamadeira, enfim, oferece o objeto da satisfação. O olhar está completamente nisso, porque o, o que a criança vê daquilo tudo, isso não vai se repetir mais. E é isso que também está perdido. É aquilo que ela vê, que ela toca e que ela sente. Então, na experiência original do sujeito, já tem isso no olhar, que Né vai falar mais aqui depois. E tem algo também do olhar, porque aí ele vai colocando a coisa assim numa dialética, né? Porque o Freud fala bastante do prazer do sujeito em olhar, em espiar, né? Que essa pulsão ela se liga ao querer saber das coisas. E tem a dimensão, tem o olhar perdido da mãe, assim que ele tem algum lugar aqui que ele fala de como o sujeito não vai ser nunca mais olhado pela mãe como foi. E isso tudo é mítico, é fugaz mesmo. E eu lembrei da experiência lá, não é experiência, né? Da observação do Santo Agostinho da invídia, Ótimo. né? Porque ele diz, e o Lacan retoma isso várias vezes, e os psicanalistas retomam isso, que o Santo Agostinho diz que ele entendeu o que era a inveja, não é bem inveja, a invídia, né? Observando uma criancinha maior, quando chega a criancinha menor em casa, nasce o irmão, Lacan fala disso também lá nos complexos familiares, e a mãe está dando de mamar para esse menor e o outro está olhando, o mais velho. E o olhar do outro, Santo Agostinho fica impressionado com aquele olhar. Com o olhar, olha só, Santo Agostinho também lá impressionado com aquele olhar que ele chama de invídia, que é esse olhar de inveja, de ver uma coisa ali, uma cena Está que parece tomando completa. lugar. Tomando o lugar dele, e uma cena que parece de uma satisfação imensa de um bebê, uma satisfação completa, e a mãe também ali com aquela criança, algo que já se perdeu para aquele sujeito, ou que talvez daí, a partir disso, ele construa que nunca existiu, que na verdade é com esse bebê e não com ele, né? Também lembrei disso, mas tá. E só uma coisinha, eu pensei aqui quando ele fala, eu acho bonito isso. É a pulsão escópica que permite que o sujeito toque com os olhos e desnude com o olhar. Na hora, assim, tocou um pouquinho na minha cabeça aquela música Um Girassol da Cor dos Seus Olhos. Tem um trecho que ele diz: é seu vestido cor de maravilha nua. Ah, Eu acho isso tão poético. sim. Então, qual é a cor de maravilha nua, né? Enfim. Daquela mulher, daquele vestido, daquele momento. E é cor de maravilha nua, né? Ele tá vendo, ou ele tá desnudando ela, né? Poeticamente, acho bonito. Um filme que eu assisti recentemente também, que eu falei, eu acho que isso. Eu não sei se eu vou conseguir dizer tudo que eu gostaria sobre esse filme, porque eu não sei se eu consigo ainda pensar. Mas o filme, o Jim Carrey, que é premiado. Ah, e o Show de Truman? Não. Não, o que é um casal.
que ela perde a memória, que eles brigam e ela vai num lugar. Também foi eterno, brilho eterno de uma mente sem lembranças. Brilho eterno. Exatamente. Maravilhoso, É maravilhoso. maravilhoso. Recentemente eu assisti e eu pensei, eu acho que isso conversa com o que a gente está estudando. Porque, Ai, pronto, vou rever. não, apesar, veja só, então a história é assim, né? Ai, gente, a Fran é toda cuidadosa para não contar os filmes, eu já vou. Quem não, quem não assistiu. Quem não tem spoiler, então tá com os ouvidos. Esse é o aviso. Não tá cheio. Sim. Então, é um casal que se apaixona, eles têm uma história linda de amor, eles brigam, e impulsivamente a mulher, né, vai em um médico que consegue apagar as memórias. Ela queria apagar toda a memória que ela tinha com aquele homem. E tem esse novo procedimento, que É. é isso. Você sofreu de amor, você vai lá, E aí apaga. deleta as memórias com aquela pessoa, tira tudo, né? Mas eu acho, é isso que me impressionou, porque eu acho que toca nessa coisa do objeto A, porque extrapola o simbólico. De fato, não havia mais as memórias. Mas alguma coisa que não é do simbólico fica e eles se reencontram. Ele esconde, ele tenta esconder ela no inconsciente dele, não é isso? Exatamente, é uma coisa muito bonita, porque então as memórias se foram, né? As memórias se foram. Mas tem um resto ali, por isso que eu acho que tem a ver alguma coisa com o objeto A. Um traço, não sei, Eu não sei nem se é um traço, não é um traço. É uma coisa que eles combinam, né? Eles combinam. Não, então nós vamos nos encontrar em tal lugar. E De ele é repente, ele vai para esse lugar sem saber o que ele vai fazer nesse lugar. Oi? Que é a infância. Que é na Quando ele tá apagando, eles acertam assim, eu me escondo num lugar que eu não tô. Onde você não me conheceu. Exato. Que é na infância. é na infância. Exatamente. Então é muito bonito. Eu acho. E essa metáfora de você colocar um amor lá na infância, né? Não é isso que a gente faz? Tá, voltando aqui então. Então, a pulsão escópica, ela confere ao olho a função áptica de tocar com os olhos. Áptico tem a ver com o tato, né? Então, ó, a pulsão escópica, o olhar, confere ao olho a função áptica de tocar com os olhos, de despir, de acariciar com os olhos. O campo visual é óptico, mas a pulsão sexual o torna áptico, no sentido do toque. E isso também é muito comum. Você diz, fulano me olhou de um jeito. Não, sim, ele se interessou, porque ele me olhou de um jeito. Me comeu com os olhos. Mas te olhou de um jeito, ou tá com raiva, te olhou de um jeito com raiva. Você consegue. É impressionante, né? Mesmo sem a palavra, sem, às vezes você não conhece, a pessoa fala, não me recebeu bem, me olhou, não sei o quê. Né? Essa coisa do olhar, então, e é isso que Lacan está querendo dizer, como que tem algo do olhar, isso é a essência, na minha opinião, do que ele está querendo dizer, que escapa ao simbólico, que escapa às descrições, que escapa à teoria, tem alguma coisa que escapa. Né? Aí eu fiquei com preguiça de continuar, eu fui aqui, na 12 ler. Pri, eu acho, Pri, Fran, eu acho que no livro da Andréia, aquele do diabo, se não me engano, fala uma coisa assim. Vocês escutam aí? Não. Espera um pouquinho. Tá meio lá. Não, mas não tem. É que a gente não conseguiu ligar na caixinha. Ai, Eu vou. Tá, muito bem. pera, gente. Tem alguma coisa do computador que está impedindo de ligar qualquer caixinha. Fala, Marisa. Apurem os ouvidos, Agora escuta? Agora escuta ou quer que escreva? gente. Escuta. Escuta. Tá. Não, eu só ia comentar que eu acho que no livro da Andréia, aquele do diabo, ela diz assim que o olhar de desejo não mente. É uma coisa assim. Complementando aí o que vocês estão falando. O olhar de desejo não mente.
O Acho olhar tem a ver, eu falei assim, me comeu com os olhos, né? Que é uma coisa que às vezes a gente fala, passa por aí. o olhar de desejo não mente. Isso está lá no Diabo e Suas Máscaras, o livro da Andréia. A Marisa está retomando aqui. Ah, e antes de você ir, só para dizer, gente, essa pessoa que a gente está usando aqui, o Antônio Quiné, aqui ele é psiquiatra, né? Mas aqui é a tese de doutorado dele, que ele fez em filosofia. Então, ele retoma muita coisa da filosofia, é um livro denso também, mas é ótimo. E ele vai estar aqui na nossa jornada em junho. Na jornada do fórum, vai ser em Campo Grande. Então, assim, só para animá-los, gente, para ir pensando em assistir o Quiné lá em Campo Grande, que é uma oportunidade ótima. E em maio a gente tem uma jornada de cartéis aqui em Dourados, que a gente já conta com vocês, com a presença de vocês, mas mais adiante vocês vão saber. Mas já vamos dizer que vem a Zilda e já A Zilda Machado, a- aqui para a gente. a Zilda Machado. E semana que vem nós temos a abertura oficial das nossas atividades. Eu devia ter dito isso no começo, mas vou dizer agora. Com a Isabela Ledo. Ela não é a mais recente a época, eu vi que já teve outra nomeação. Mas O do Brasil Brasil é a mais recente. E ela vai vir sexta, sábado, para falar do processo de fim de análise dela, da nomeação, para dar o testemunho dela de fim de análise. Então, estão todos convidados também. Vai ser no. E a entrada é gratuita, enfim, e vai ser na sexta e no sábado. No sábado vai ser lá no Grand Park Hotel. Na sexta, não. É Grand Park? Grand Park. Na sexta vai ser na sede Na do fórum. Tá. Então, voltando aqui, como que é? O olhar como objeto A é o que melhor demonstra o caráter agalmático do objeto causa de desejo. O álgamo é sempre descrito por seu esplendor, sua beleza, como que brilha qual uma joia fulgurante na luz, qual um ponto de onde parte a luz, e assim também se pode representar o olhar como objeto A. O objeto agalmático vem representar o olhar como objeto A, em volta do qual a pulsão faz a volta, e assim é causa do desejo para quem cair em sua armadilha, atraído por seu charme. O caráter de objeto agalmático como enfeite, ornamento que se oferece aos deuses é como um trompe-l'œil, que é um engana-olho, né? Uma armadilha para os olhares. A galma engana o olho para fazer valer o olhar. De fato, é a pulsão escópica que faz de uma pessoa um objeto excitante e charmoso, com o caráter do belo. O objeto olhar, enquanto objeto pulsional, emerge do campo de desejo do sujeito e veste a quem causar o desejo do sujeito de beleza. A pulsão agalmatiza o objeto ao vesti-lo de beleza. O objeto é vestido de beleza. Ele não, então, isso da beleza em si, né? A gente faz o objeto belo a partir de alguma coisa que a gente não consegue nem dizer que é alguma coisa que escapa. Ai, claro que tem significantes do infantil, é claro que tem tudo isso, mas. Mas como diz lá o Freud, pode ser um brilho no nariz, né? Isso do trompe-l'œil, não sei se você vai falar. Depois, mas pode falar. Não, eu só ia dizer que eu estava tentando entender o que é isso, porque ele vai usar bastante essa expressão em francês. E o que me ocorreu, mas você disse também se eu estou errada, mas é mais ou menos assim, sabe quando vocês veem uma pessoa andando e ela bate na porta de vidro, porque ela acha que ali não tinha nada? É esse engano, ou eu pensei nos desenhos animados, quando o sujeito, pensa no Papaléguas, acho que todo mundo conhece, que vai lá e desenha assim, desenha na parede um buraco e o sujeito engana e Verdade. isso, e bate na parede. Claro que aí o Papaléguas ele passa também, que aí a gente está no desenho. Mas pensei mais ou menos por aí, Mas eu acho que é isso mesmo. E isso que é uma armadilha, né? Você acha que é uma coisa, mas E isso é para enfatizar como essa visão
a visão geometral, que o Lacan diz que não tem, que não é que não tem a ver, mas que é outra coisa que o olhar. O olhar, então, tem a ver com a pulsão, a visão é isso do imaginário e tal. Como isso por si mesmo já é enganoso. A gente já está. Isso que a gente está vendo, e às vezes a luz, o jogo de luz, as cores, você vê uma cor, tem várias coisas disso no Instagram, que cor que você vê, e não sei o quê, e muda não sei o quê, o que que você está vendo? Porque a visão engana mesmo, né? De modo geral, que eu acho que também tem a ver com isso. E aí, o que segue? O quadro da fantasia, que é para o neurótico, a obra de arte de uso interno do sujeito, então a nossa fantasia, olha que bonito, é a obra de arte de uso interno do sujeito. É os óculos com os quais ele vê a realidade. A análise deve levar o sujeito a ver que a fantasia nada mais é senão um quadro que ele colocou na moldura de sua janela do real. A nossa fantasia fundamental, então, que é o que cai nos fins de análise, é isso que a gente colocou para dizer, não quero ver, né? Eu construí essa realidade aqui, significante e imaginária, para tapar o real. Essa que é a nossa obra de arte interna, que o Lacan diz, porque é uma obra de arte, é uma construção, é uma construção bonita do sujeito. E também faz sofrer, mas... A Marisa fez uma retificação aqui em relação à frase da Andrea Brunetto, que é o olhar que não se doma é o do desejo. O olhar que não se doma é o do desejo, ótimo. E aí o Quiné continua, pois o olhar que pode ser representado por um ponto luminoso, assim como a morte e o sol, não pode ser olhado de frente, pois ele é também o objeto da pulsão de morte. Então, esse olhar, que pode ser um ponto luminoso, depois no texto, não sei se vai dar tempo hoje, mas o Lacan traz uma historinha da adolescência dele, para quem leu o texto já viu, que fala de uma latinha de sardinha como ponto luminoso no mar. Então, esse ponto luminoso, que é o olhar, pulso, lembrando da pulsão, não pode ser olhado de frente, tal qual o sol, que também é essa luz que cega, se você. Então, precisa de um anteparo. E aí a gente já vai entendendo essa ideia da figurinha aí que eu trouxe para vocês aqui, do seminário, que tem um anteparo no segundo triângulo aí, ó. Tem o ponto luminoso, o anteparo E o quadro. e o quadro, né? O anteparo, mais para frente, agora eu não sei se eu vou falar disso aqui, então já vou antecipar. Mais para frente, o que diz que esse anteparo é o que a gente pode chamar de nome do pai, é o que tem a ver com recalque, é aquilo que a gente constrói, que a gente pega como anteparo mesmo, como segurança, que tem a ver com a fantasia, todas as coisas, enfim. O pai, gente, não é o pai, o papai, papaizinho da realidade. É Sim. o pai, né, Simbólico. da realidade ali psíquica do sujeito, só para lembrar. Então, esse olhar, que daí o Quiné coloca aqui como um mais de olhar, é excessivo, impossível de suportar e, ao mesmo tempo, causa de desejo. E às vezes o olhar, mesmo o olhar, eu pensei nisso agora, ele é impossível mesmo de suportar. Às vezes as pessoas te olham de uma maneira que você não suporta. Não suporta aquele olhar, que toca o ponto assim do horror, do real. Enfim. Então, uma ética do olhar é o que decorre de nossa análise, que visa mostrar que o olhar é um furo, que o outro, com letra maiúscula, é cego por ser inconsciente, e que o olhar é uma faísca, um fulgor, um relâmpago que se acende num instante, como um fogo de artifício, o brilho de uma joia eternizando o desejo, o belo desejo, o desejo escolhe. Né? É o que Quiné diz aqui. Então, a partir da leitura aqui do Quiné, ele coloca assim: de um lado, temos a partir da leitura de que Lacan faz de Merleau-Ponty. Lembra que a gente já falou do Merleau-Ponty, do visível e do invisível. Lacan ainda está com ele aqui nessa lição. Então,
existe. De um lado, nós temos o visível, a visão e o imaginário. Então, voltando aqui agora. Voltando aqui para a gente entender. São lugar tá no Lapão. Tá lá? Então, de um lado, então, essa figura de cima aqui, ó, essa primeira figura, tem a ver, então, com o visível, a visão e o imaginário. O de baixo tem a ver com o invisível, o real e o olhar pulsional. Então, eu acho que isso é muito importante, porque é o que Lacan está tentando acentuar em todo esse bloco de texto sobre o olhar. Uma coisa é o visível e a visão, outra coisa é o olhar. No olhar tem alguma coisa que escapa, que é furo, que a gente não consegue olhar de frente, que causa angústia, assim como causa desejo, porque tem a ver com esse objeto lá. Então, vamos voltar aqui. Na página 40 aqui do Quiné, para quem tem o texto que acompanhar, na página 40 ele diz assim: Merleau-Ponty adianta o que vai ser o ponto central da teoria lacaniana do campo visual, a pré-existência de um olhar no espetáculo do mundo. Nesse mundo que vejo, sou, antes de tudo, visto. Lá encontra-se um olhar que tem a mim em sua mira, pois se vejo as coisas, elas também me olham, de tal forma que vidente e visível se corresponde e não se sabe mais quem vê e quem é visto. Então, veja, e isso é importante também, não é visto só por um olhar por pessoas. Eu olho para esse quadro olha para mim. E quadros são muito interessantes, porque tem aquele negócio do olhar, que tem quadro que eles pintam de um jeito, que você vai aqui, parece que o quadro está te olhando. A Mona Lisa, por exemplo, vários, né? Você caminha lá na frente da Mona Lisa, ela está te seguindo com o olhar. Então, mas não é o espelho, é o ar, os objetos. Eu estou no mundo vendo e sendo visto o tempo todo. Então, isso Lacan ressalta também aqui bastante a partir do Merleau-Ponty. Eu ia dizer, não sei se adianta alguma coisa, se já ia dizer hoje, não sei. Mas para quem quiser entrar nisso, né, que a gente está percorrendo, um quadro, As Meninas, do Velázquez, que ele vai dizer, ele sempre toma esse quadro, porque é um quadro que tem uma cena. Basicamente, eu vou dizer o básico da coisa, né? Ele tem uma cena e lá e no fundo do quadro você enxerga no espelho o pintor. Ele se coloca na cena, no quadro. Sim, aí e Lacan faz um desenvolvimento em torno disso, a gente vai passar por lá. Mas eu tô falando assim, só para vocês colocarem no Google e olhar as meninas. Lindo. E aí, onde que é o ponto de fuga? Porque ele vai falar de perspectiva e tal. Ah lá. Aqui. Tá aqui, mas vocês não têm. Tá na página 151. Mentira, eu falei, né? Falei bobagem. O pintor tá aqui, na verdade, eles estão olhando para a gente, e aí a gente vê o que o pintor tá pintando, na verdade, tá refletido no espelho, que é o casal real. Essa é a genialidade do quadro. Então, tem uma cena cotidiana, a criança, os empregados e tal. O pintor está olhando, na verdade, ele está olhando o modelo deles, né? E lá no fundo, no quadro, a gente vê O que ele está pintando. o que ele está pintando. Então, uma cena, digamos, muito rica do ponto de vista aí daquilo que captura o olhar. Tipo, Coloquem lá no vai. grupo, gente. Se alguém puder colocar no grupo, Grupo, esse quadro, porque aqui também não tá legal, porque ele tá, né? Não tá colorido e tal. Você acha que ele tá te olhando, parece que tá todo mundo te olhando. Quando, na verdade, ó, o que ele tá pintando tá lá atrás, ó, naquele espelhinho. que é o casal que está onde a gente está.
Parece que é a gente, né? Você jura que está sendo pintada, mas não. Então, continuando. O olhar não é forçosamente a face do nosso semelhante, mas também a janela atrás da qual supomos que ele nos espia. É um X, o objeto diante do qual o sujeito se torna objeto. E quando eu digo que não precisa ser uma pessoa, vejam como é comum, às vezes, quando você é criança, mesmo depois, talvez, enfim, essa coisa de parece que tem alguém no meu quarto. Eu estou sendo observado. Parece que, né? Tem um monstro, aí você vai dando os nomes, ou a boneca. Eu tenho que virar essa boneca aqui, tá me olhando. Então, Não pode é- colocar o pé para fora da não cama, pode senão senão. Então, essa coisa do ser observado não está só relacionada com o outro humano. Isso também é um ponto importante. E como é a frase, tipo, o objeto diante do qual o sujeito se torna Se objeto. torna Então, é algo que coloca, que nos coloca nessa condição de objeto, né? É algo, é que me veio a palavra assim, teria a ver com angústia, mas agora me escapou. Mas é uma condição que achata, né, o sujeito, assujeita, né? Ele fica como um assujeitado do outro. Sim. O olhar em questão em psicanálise não é um olhar do sujeito, e sim um olhar que incide sobre o sujeito. É um olhar que o visa. O olhar inapreensível, invisível, pulsional. O olhar é um objeto apagado do mundo de nossa percepção, que não deixa, no entanto, de nos afetar. A visão predomina sobre o olhar, excluindo-o do campo do visível. Nessa separação entre o olho e o olhar, encontra-se a esquisa do sujeito em relação ao campo escópico do qual se manifesta a pulsão. A pulsão está na base do dar a ver do sujeito e o afeta através de um olhar que o objetiva e, ao mesmo tempo, se encontra excluído da visão. Essa esquise do olho e do olhar corresponde no âmbito visual à diferença entre o imaginário e o real, segundo a tópica lacaniana. O real é o domínio da pulsão que nos afeta quando se satisfaz. O gozo do olhar. Nosso mundo da percepção visível é da ordem do imaginário, estruturado e sustentado pelo simbólico. É um mundo de imagens cujo protótipo nos é dado pelo espelho e cuja geometria e perspectivas são dadas pelo simbólico. O eu, constituído pela imagem do outro no espelho, é um dos objetos do mundo do visível, cuja percepção se situa no âmbito especular e do qual se distingue o campo do escopo, registro real e funcional do objeto A, enquanto olhar que escapa ao visível. É o que eu já disse, ele enfatizando, eu acho importante a gente enfatizar para poder entender ou tentar, ao menos. A Alexandra, te escutando, ela comentou o estranho familiar. Acho que foi bem, né, nessa parte Sim. que você estava lendo. Se você quiser falar algo. E o Jean, ao olhar o quadro, o sujeito é olhado pelo olhar do pintor. O pintor só pode olhar o sujeito na medida em que este olha o quadro. Essa relação é estrutural. Excelente. Excelente comentário. Então, o registro simbólico age como barreira entre o imaginário e o real, ao mesmo tempo que os articula. O registro do imaginário é o campo do visível, onde se encontra o mundo dos objetos perceptíveis e das imagens que segue a ótica especular. É onde reina o eu, mestre da consciência, do corporal e da extensão, no sentido cartesiano, que, no entanto, não governa, pois quem comanda é o simbólico, com sua lógica significante. O real é o registro pulsional da causalidade, espaço que Lacan aprendeu com a topologia invisível aos olhos humanos, em que o olhar faz de todos, os que veem e os que não veem, seres vistos, mergulhados na visão. Então, você enxergando ou não, você é visto, né? E aí eu retomo, não sei se vocês se lembram daquele conto que a Fran trouxe no nosso último encontro, que é muito maravilhoso e que mostra como o fato de você não enxergar ainda como o olho
O real do olho não é o único elemento que faz você enxergar as coisas, Que né? faz ver. Que faz ver, que é o que é o que está lá no Diderot também, né? Eu Os acho que é cegos isso. sim, Isso. os cegos vêm, eles vêm com tato, eles vêm com, eles conseguem ver, né? Então, esse olhar não é Ver é enxergar, mas não só isso. Não há uma correspondência, enxergar é ver, enfim. É possível ver com as mãos, né, nesse sentido. Eu acho que se retoma o conto, porque o sujeito, não sei se vocês se lembram, Em Terra de Cegos chama. E é muito legal, do H.G. Wells. E basicamente um sujeito que enxerga cai em um lugar que é a terra dos cegos. E aí ele jura por Deus que ele vai ser rei, porque ele fala em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E ele acha que vai abafar, mas a população ali está absolutamente, digamos assim, adaptada para uma vida sem enxergar. O que não quer dizer que eles não veem. Tanto que o cara, ele se move, ele fala assim, vou enganar eles. Ele se move e eles fazem assim, Bogotá, e eles apelidam ele de Bogotá, porque ele fica falando de Bogotá, que existe a capital, e fala assim, não, mas para de pisar na grama, porque eles escutam o farfalhar da grama, enfim. sim. E aí, aqui na página 40. Ela quer falar. Ah, tá. Fala, Breno. Fala alto, por favor. Alto aqui pro pessoal. Não é pra gente. Se o olhar pode provocar assim, o chão, ele pode provocar desejo e tal. Se ela não vê, ela vai se olhar para aprender ela levou, se diz, seria essa tensão para esse lado, quando mais a cheira assim. Sim, da presença, do cheiro, do tato, porque é a presença da audição, né? Então, o olhar ele não está preso a essa função do olho, do ver. E aí, o Kiné faz um quadrinho aqui que também é ótimo, né? Que então, de um lado está o visível, o imaginário, o especular, as imagens, o olho, né? E o outro. Não, não é o outro, é a imagem do outro, né? Do outrinho. O simbólico no meio, como alguma coisa que faz barreira, que é anteparo para o invisível, para o real, para o escópico, para a pulsão, para o olhar, para o objetual. E aí ele diz aqui ainda, ó, o objeto anal, o objeto A, portanto, não faz parte do campo da realidade, ou seja, suas modalidades. Então, como é que a gente apreende o objeto A? E essa coisa também tão difícil, esse conceito tão difícil do Lacan. A gente aprende através do objeto oral, do objeto anal, do olhar e da voz. Porém, né, esses objetos, eles não são vistos, ouvidos, sentidos, tocados nem provados. O objeto oral não pode ser comido nem degustado. Você diz, não, eu estou com vontade disso, vai ter uma coisa que vai me preencher. Não. O objeto oral em si, que tem a ver com o objeto A, não pode ser comido, degustado. O objeto anal não tem cheiro próprio, o olhar é invisível e a voz silenciosa. Entendem? É nesse ponto aí que tem esse resto que não pode ser simbolizado, que tem a ver com o olhar irreal. Mas é interessante Lacan, né, que joga essa, que o olhar é invisível e a voz O que né? o que né. É a partir do Lacan. Tem algo ali que o Jean, que ele, uma questão neste sentido, ainda sobre a obra das meninas. Neste sentido, a cultura lhes parece anterior à linguagem. Saber ler o quadro é ter sido mergulhado na linguagem criada pelo pintor do quadro? É uma questão interessante. Estou pensando aqui. Que assim, que a cultura é anterior. Eu pensei que a cultura é anterior ao sujeito, né? Mas, enfim. A cultura é anterior ao sujeito, sem dúvida nenhuma. Vamos pensando, Vamos Jean. pensando. Não sei dizer também. Tá.
E aí, então, o olhar, o que né, diz aqui, o olhar é o invisível da visão. Veja só, o olhar é o invisível da visão. E eu peguei aqui, por acaso, outras assim, porque ao longo ele fica nisso do olhar, né? Peguei outras definições, tem aqui na página 123, na 134, que ele fala do olhar como furo na representação simbólica, né? Onde não há representação, faltou ali, onde se presentifica o olhar, digamos, ou o olhar como esse objeto inapreensível feito de vazio. Objeto inapreensível feito de vazio. Por aí. Em seguida, tem uma experiência que é citada no seminário e que o Lacan explica aqui, que é o cone esbranquiçado de Gelb. Eu acho que é Gelb e Goldenstein. Descrito por Merleau-Ponty e comentado por Lacan. Né? Então, é uma experiência assim, gente. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. É um cone... Não, um ponto luminoso tem um disco preto e um cone esbranquiçado. Tá? Depois um ponto luminoso, um anteparo e o disco preto. Eu vou ler para vocês, tá? Bom, é um cone mesmo, é uma experiência que foi feita, tá? Então, deixa eu ler aqui, porque também é importante para a gente entender depois o que ele fala no seminário. A experiência de Gelb e Goldenstein consiste em colocar em um quarto escuro um ponto luminoso, de onde sai um feixe de luz que incide sobre um disco preto de tal forma que a borda do feixe coincide com a borda do disco, o qual, por conseguinte, não estará visível. Nessa primeira etapa da experiência, o observador, no meio da escuridão, vê um feixe luminoso em forma de cone esbranquiçado, no qual o vértice é o ponto de luz e a base é o disco preto, interceptando a continuação da propagação da luz. Então, ó, ponto luminoso. Você está na sala escura, você vai ver isso aqui, ó, esse cone esbranquiçado. Você estando, né? Você vai ver o cone esbranquiçado. Em seguida, na segunda etapa, interpõe-se um pequeno papel quadrado à guisa de anteparo entre o ponto luminoso e o disco preto. Como resultado dessa interposição, o cone esbranquiçado se desfaz e não se vê mais o feixe luminoso. O quarto fica todo claro. A produção da iluminação propriamente dita é assim efetuada, permitindo uma visão nítida do disco preto, assim como do restante do quarto com seus diversos componentes. Então, veja, se tem um anteparo, aí você não vê mais esse disco, esse cone esbranquiçado, que na verdade não existe. Se você põe um anteparo, o quarto fica claro e você consegue ver os elementos, né? Então, essa é uma experiência que Lacan retoma, e Merleau-Ponty também. Então, a luz nos permite ver os objetos, mas quando vemos a luz, não vemos os objetos. Olha que interessante. É a luz que permite que os objetos emerjam da realidade. Ela é a anfitriã que conduz seu hóspede para lhe mostrar os objetos da casa. A iluminação conduz meu olhar, diz Merleau-Ponty, e me faz ver o objeto. A luz não está nem do lado do sujeito, nem do lado do objeto. Está entre os dois para permitir o advento do objeto enquanto percebido. Ela organiza o campo perceptivo e faz aparecer a coisa iluminada, a qual lhe dá sua constância e consistência perceptível. No que isso é importante? De novo, eu não posso olhar a luz de frente. Mas a luz, que não está nem no objeto nem em mim, ela organiza o meu campo perceptivo. E eu preciso do anteparo para que a luz possa ter um efeito organizador na minha vida. Né? A gente já vai voltar para o texto lá, tá? E aí, aqui na página 46, o Quiné diz assim: quando o objeto olhar é barrado, fiat luz, então se faz luz. O campo visual se estrutura e a visibilidade advém.
Podemos equiparar essa barra sobre o olhar ao significante nome do pai, que é o significante da lei da castração que faz o sujeito um ser para o desejo. É a introdução do nome do pai no campo do outro que dá uma certa estabilidade à realidade e mesmo às percepções do sujeito. Esse significante do nome do pai é o que permite a extração do objeto A do campo da realidade. Ele pode ser figurado pelo papel quadrado da experiência citada, pelo anteparo, né? E aí ele vai falar um pouco aqui, ó, da psicose, que eu também acho importante essa coisa do olhar na psicose. Quando esse significante do nome do pai não advém, o sujeito permanece em uma situação que equivale à da primeira etapa do dispositivo de Gelb e Goldenstein, que é alucinando o como, né? Que temos uma alucinação experimental. É o caso da psicose. Nas alucinações visuais ou no quadro clínico que se chama delírio de observação, o sujeito se sente observado, constantemente vigiado. O olhar se multiplica e todo mundo se vira para olhá-lo nas ruas. Sente que o olhar do vizinho atravessa os muros para atingir sua intimidade, ou alucina os olhos que o fitam incessantemente. Então, veja, não tem barreira. Na psicose não há barreira que barra essa coisa do olhar do outro. O olhar do outro não tem muro, não tem nada, invade. Exatamente. O sujeito, então, se tranca-fia em casa, se esconde atrás dos óculos escuros ou se protege no hospital, em uma tentativa de erguer uma tela, um anteparo ou qualquer barreira para bloquear o olho invasor do outro. No cartel que eu estou participando agora, que é sobre a topologia, o Chico, de Fortaleza, contou de um caso em que a pessoa disse assim, não, meu olho é que está me observando. É o meu olho, e aí a pessoa acaba, infelizmente, arrancando os olhos, no caso de psicose. Porque arrancar os olhos para essa pessoa foi um anteparo, foi esse anteparo que não existe na psicose, que existe na neurose, né? Ele contou desse caso, eu achei, nossa, super. Mais interessante, porque hoje de manhã eu lembrei disso e pensei, tem a ver. Eu conheço uma pessoa psicótica, enfim, e ele tem um delírio, uma Priscila, que, né, não é você, mas ela se encontra no fundo do olho dele. Ele fala, ela tá no fundo do olho, ditando coisas, falando mal dele, enfim. Mas acho interessante isso, é do fundo do olho, e aí ela vê tudo. Ela vê tudo que ele vê. Então ela sabe tudo dele. É isso. É isso o Da caráter da invasão, invasão, né? Essa pessoa, sim, não era paciente desse psicanalista, mas era da rede pública lá da cidade onde ele. E essa pessoa arrancou o olho. Como na psicose, não é incomum, não é arrancar o olho, mas assim, uma castração no corpo. Infringir em si mesmo uma castração no corpo para servir de anteparo, né? Isso não é incomum. A gente não acontece. E não estamos falando, Tem, a gente né? não está Óbvio. falando de cortes, de coisas assim. É algo Por exemplo, cortar o pênis. do arrancar, né? Do arrancar mesmo. Para fazer no real. Para fazer no real a castração. Exato. Então, lá onde faltou o anteparo simbólico do nome do pai, ele fará dos muros com anteparo, ou ainda com o intuito de extrair o objeto A do campo do outro, o sujeito materializa essa extração por uma enucleação, como foi o caso, por exemplo, das irmãs Papin, que se apoderaram de sua vítima para arrancar-lhe ainda com vida os olhos em suas órbitas. Olha aí tem outro caso aqui que é o das irmãs Papin. Aliás, termina de ler. Elas arrancam os olhos de Lacan como as bacantes castradas. É que falando das irmãs Papin, também no cartel, acho que é Papin. Papin, eu acho que é Papin. Papin. Também foi no cartel o Pedro, um colega nosso, disse que eu já vi, tem no YouTube um filme sobre as irmãs Papin. Irmãs, escreve Papin. Lacan parte desse caso real de duas, elas eram
domésticas, enfim, na França. É um caso de folie à deux, quer dizer, de folie a dois, de loucura a dois, estilo Coringa e a Arlequina, e elas matam as patroas, né? É um caso de psicose, enfim, mas para quem tiver interessado, porque o Lacan fala disso em vários momentos, a Cláudia está com o seminário da psicose, Tá. nas quartas-feiras. É na tese? Não é aí, né? Não, é aí mesmo a tese. Mas, enfim, é um caso interessante e me fez pensar num assassinato que aconteceu aqui. Assassinato, enfim, tem alguns anos, lá no Parque Alvorada, não sei se vocês se lembram, mas uma pessoa, um homem, ele surtou, ele deixou de tomar a medicação, segundo a história, porque o pastor falou que não precisava e tal. E aí ele mata a mãe e foi encontrado porque alguém achou a mão na calçada, não é isso? E ele colocou um relógio no peito dela, né? Enfim, sim. É para dizer dessa coisa do desmembramento, né? Que se não é no sujeito, no outro. E eu me lembro da Maria Anita Carneiro Ribeiro dizendo assim, mais ou menos, né? Se fosse para ela escolher assim, ser assassinada, ela não queria por um psicótico. Que um neurótico seria menos. Ou mesmo, e ela disse um psicótico nesse sentido assim, de que ali ele não tá, não vai Não estar tem barra, pronto. não tem barra nenhuma, né? Não tem anteparo nenhum No nesse surto, momento, no gente. surto, Sim, as pessoas têm a estrutura, vivem. sim. Também não, não, E não aí, quero ser mal interpretada. sim. E aí, antes da gente voltar então para o texto, eu vou retomar aquilo então que o Quiné fala sobre a coisa do Freud, né? Que está lá nesse projeto de uma psicologia. Ele diz assim: a coisa é, portanto, esse elemento que o sujeito isola na origem e que se apresenta cada vez que seu interesse, sempre marcado pela libido, é despertado pelo outro. Os atributos mudam, mas há uma pequena coisa que está sempre lá, que escapa ao julgamento, que escapa ao pensamento. O julgamento para Freud tem a ver com pensamento lá no projeto, tá? Pessoas bem diferentes, com atributos bem distintos, gorda, magra, alta, baixa, loura, morena, etc., podem igualmente despertar o desejo conquanto possuem a coisa inominável e irrepresentável. Os significantes podem variar, mas a coisa, por definição, fora do significante é a mesma. Esse ding é o da Jing do Freud. Esse ding é o que proporciona a coisicidade desejosa do outro e que serve ao sujeito de guia no caminho do desejo. Coisicidade, adorei isso. É a coisa que confere a lei do desejo. A coisa está no interior do sujeito, mas como excluída, por ser uma exterioridade íntima. Olha o estranho que é, né? Que Alexandra falou, uma exterioridade íntima. Lacan define o seu lugar como extimidade, para dizer que tem uma intimidade, mas ao mesmo tempo está fora. É uma coisa que você vê no outro e que te causa, né? O objeto da primeira experiência de satisfação, quando se constitui o desejo, corresponde à coisa que não poderá nunca mais ser alcançada, nem na alucinação do desejo, nem na realidade. Entretanto, ela teria sido hipoteticamente vista e experimentada. Só temos dela suas coordenadas simbólicas fornecidas pelos traços significantes dessa experiência, construída logicamente por Freud, na qual a coisa escópica e a percepção em questão é visual, né? E aí ele vai dizer como é que Freud descreve, né? Ele diz assim: um componente essencial dessa experiência de satisfação é o aparecimento de uma percepção particular, cuja imagem mnemônica permanece associada daí por diante ao traço de memória. Mas lá o Freud fala então da imagem, da percepção de uma imagem, né, da visão, disso que então ficou perdido depois, né?
Então, o objeto da primeira experiência de satisfação, que é hipotético, imaginado, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta você ficar observando uma criancinha 100% do tempo e dizer, deixa eu ver que horas que vai ser essa primeira experiência. Você não vai ver isso na realidade, né? E isso é no só depois. Então ele diz aqui, ó, o objeto da primeira experiência de satisfação, que é, portanto, visual, corresponde à coisa que não pode ser atingida nem na alucinação do desejo, nem na realidade. Só se tem acesso às suas coordenadas. A coisa em psicanálise é o objeto perdido, que na verdade jamais existiu. E, contudo, o sujeito deve reencontrá-lo, sem, no entanto, jamais conseguir, constituindo a falta estrutural do desejo e a dificuldade das relações e a dificuldade das satisfações. Porque você aposta que vai reencontrar, porque isso de dizer, a gente encontra. Isso é uma coisa que a gente está falando retoricamente, mas no afeto e no corpo você aposta nisso. As relações fracassadas dizem disso. A gente aposta, sim, que você vai encontrar. E de novo, e a repetição, e de novo. Então, o sujeito do desejo, na verdade, não é nada além da coisa, que é dele o que há de mais próximo, embora mais lhe escape. Eu achei isso muito bonito quando ele coloca. Então, isso do real, que tem a ver com a coisa, é o que mais é seu e é o que mais te escapa. Está fora de você. E não pode ser encontrado em lugar nenhum. Né? O que a gente tem, vamos dizer, são sombras, pegando lá o Platão, então, na caverna. Né? Sombras, nós temos sombras desse objeto original, desse objeto perdido, né? E a gente encontra essas sombras não em todas as pessoas, não em todas as coisas, em algumas, né? Que se acende, então, esse ponto luminoso. Bem, eu acho que basicamente é isso que eu queria fazer como introdução para a gente poder entrar aqui mais um pouquinho nesse seminário, nessa lição 8, então. Você quer dizer, Fran? Não, eu quero fazer um comentário, já que a gente está com o livro do Quiné, né? E não sei, hoje é o primeiro encontro do ano, enfim, nem sei se eu já disse isso alguma outra vez, mas para quem se interessar, eu acho que tem 2 livros dele, introdutórios, assim, que são muito interessantes, que é a Descoberta do Inconsciente, é que eu sempre indico para as pessoas, a Descoberta do Inconsciente e Os Outros em Lacan, que é um livro bem pequenininho, desses de coleção Primeiros Passos, enfim, que aí ele vai dizer o que é o pequeno outro, o grande outro, faz todo um desenvolvimento, até pegando pelo A, do objeto A, que é bem legal, que eu acho que ajuda, né, dá bases, assim, para entender o que o Lacan está dizendo aqui. Porque você passou por uma parte, Pri, aqui no começo, antes daquele quadrinho lá que ele fala do imaginário, simbólico e real. Aí eu pensei, olha, aqui ele explica um pouquinho o que é imaginário, simbólico, real, e são conceitos que tem que se estar indo atrás sempre, né, para ir entendendo e se acomodando aí de. Não, a gente nunca fica acomodado da psicanálise, né? Mas para ir, jamais, mas para ir acompanhando. São indicações. Sim. Fran, Então, agora a gente vai aqui. Oi. Oi? oi, Priscila, é Alexandre. Alexandre. Eu vou dar uma dica que não é a mais simples, mas como a gente tem a leitura do Seminário 10, que o Daniel terminou no ano passado, tem uma parte do Seminário 10 que é as 5 formas do objeto pequeno a. E é assim, é complexo, porque eu considero que esse é o seminário que o Lacan faz a transição dos 9 primeiros para o final, né? E ele explica muito disso do olhar como estando do lado do real e do olho, que é diferente. Daí o ver, né, e o ser visto ser diferente. E o Daniel tem essas aulas, né, que está lá no Spotify, e ele conduziu muito bem esse estudo. Então, assim, para quem quiser pegar mais, porque o Lacan vai falar justamente disso que vocês estavam falando aí, né? Ótimo. E eu acho interessante todo o seminário, quem puder acompanhar. Eu peguei assim, todos os vídeos dele agora nesse feriado aí e revi, né?
porque eu estou relendo, estou estudando seminário. Mas é Alexandre, importante. desculpa, termine. Mas eu acho importante, para entender essa questão do objeto A, como ele estando do lado desse real, né? E assim como ele vai falar aqui também da voz, né? E que, inclusive, estando na constituição do sujeito, né? Tanto o olhar quanto a voz, mas a voz, né? O Vivès vai desenvolver isso também nos livros que a Fernanda até publicou aí na editora dela. Mas pensar esse objeto A como estando do lado real, né? E o olho e a voz, e o seio e as fezes também, como estando do lado do simbólico, da realidade, prontos para vestir o objeto A. Lacan vai dizer isso mais lá na frente, né, no seminário 14. Né? Eles são pré-a-porter o objeto A, né, prontos para vestir o objeto A. E como ele diz no final dessa lição, o olhar, ele veste, ele sobressai, ele triunfa sobre o olho. Né? Ou seja, o objeto A, ele triunfa sobre esses objetos da realidade. Né? Então, assim, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa questão, porque ele é fundamental na clínica, né? É o que aparece muito na clínica, né? Eu acho assim o seminário 10 fundamental porque aqui ele complica, porque ele traz a filosofia e ele já traz um pouco da matemática, né, com essa história do ponto de fuga, né, aí ele já envolve as artes também, enfim. Alexandra, você que acabou de revisitar, se você puder colocar no grupo para a gente o capítulo que você mencionou do Seminário 10, e se acaso você tiver fácil depois a aula ou as aulas que o Daniel aborda, esse capítulo, colocar o link para a gente que já facilita. E aí é interessante que outras pessoas possam escutar também, porque a gente, né? Coloco Obrigada. sim, porque na verdade é toda uma parte do seminário. Se eu não me engano, é a última parte do seminário que ele vai falar só sobre isso, sobre todos os objetos A. Né? Seio, fezes, olho E e voz. voz. Mas eu coloco. Tá bom, Obrigada. Então, gente, vamos aqui só para a gente encerrar essa introdução dessa lição 8, tá? Que daí a gente para no item 1 para retomar da próxima vez. Então, aqui na 94, o Lacan vai dizer assim: da última vez, estamos lá no seminário 11, segundo parágrafo da 94. Penso ter acentuado as coisas o bastante para permitir a vocês sacar a importância desse pequeno esquema triangular, muito simples, que reproduzi no alto do quadro. Veja, ele está achando assim, eu tive que ler trocentas coisas do que vem aqui, ele falar, é uma coisa muito simples, tá? Ele está aí para lembrar a vocês, em 3 termos, a ótica utilizada na montagem operatória que testemunha o uso invertido da perspectiva, que veio dominar a técnica da pintura, nominalmente entre os séculos XV, no seu final, 16 e 17. A anamorfose nos mostra que não se trata na pintura de uma reprodução realista das coisas do espaço, expressão sobre a qual há, aliás, muitas reservas a fazer. A anamorfose é esse aqui, tá? Que a gente, no nosso próximo encontro, nós vamos falar bastante do quadro. A anamorfose é, por exemplo, isso aqui, né? Uma pintura completamente, vamos dizer assim, entre aspas, perfeita, tudo, né? Muito perfeito. E aí essa mancha aqui, que quando você muda ela assim, você enxerga a caveira, que é para lembrar da morte, memento mori, que você Tô levou. vendo o pessoal assim. Mas sim, gente, é só fazer assim. É só olhar assim de ladinho. No filme Franco. É muito boa a reação. Fica difícil desver, né? No filme Frankenstein, que tá belíssimo, a fotografia, as roupas, tá uma coisa belíssima. Tem um momento, porque tem essa perfeição da pintura, é lindo isso, né? Porque tem a coisa
do monstro, do quem é o monstro, enfim, mas tem a coisa da pintura perfeita, dos vestidos perfeitos, mas no momento em que ele está lá pintando uma mulher, tem uma caveira. Não sei se é para lembrar disso da morte, né? Que o filme fala o tempo inteiro da morte, é lindo, né? Isso eu não lembrava, mas Tem uma caveira que é essa coisa do memento mori. Não. Mas vocês viram, né, gente? E eu acho que eu mandei, não sei se eu mandei no grupo, tem várias coisas assim na internet de para entender a anamorfose que é bem bacana. Então, o pequeno esquema permite notar também que uma certa ótica deixa escapar o de que se trata na visão. Essa ótica aí está ao alcance dos cegos. Fiz referência a vocês, a carta de Diderot, e a Fran trouxe aquele conto que deu, né, para ver bem isso, que demonstra como, de tudo que a visão nos engana no espaço, o cego é capaz de dar conta, de reconstruir, de imaginar e de falar. Sem dúvida, sobre essa possibilidade, Diderot terá construído um equívoco permanente. Tá, e ele está fazendo uma crítica ao Diderot. No próximo parágrafo. Para nós, a dimensão geometral nos permite entrever como o sujeito que nos interessa é preso, manobrado, captado no campo da visão. Sempre que ele falar de dimensão geometral, ele está falando do imaginário, da visão, daquilo que a gente pode ver. Então, o campo geometral é isso, está em oposição ao olhar que tem a ver com o real. Tá? No quadro. Ah, tá. Eu acho que eu vou parar aqui, gente, isso porque eu que eu ia não te quero falar. falar do quadro agora, porque eu tenho outras coisas para falar daí do Quiné. Então, a gente para aqui no quadro, tá? Ele vai começar o comentário desse quadro. Nós vamos parar aqui, porque eu acho que tem que ver os detalhes, tá? Ok. Então, hoje Dizem, foi isso. Acho que dizem, caminhamos 3 parágrafos na lição, né? Mas aí a gente. Tá? dizem que lá, dizem que lá no museu o pessoal olha o quadro de lado, ficando de lado. Eles não se posicionam de frente, se posicionam de lado, já De para lado. tentar ver a anamorfose. Sim, É isso. igual a gente aqui, né? Fazendo Então, geladinho. eu fiz essa grande introdução para situar tudo, porque daí no próximo, aí a gente encerra esse capítulo, tá? Porque daí a gente vai conseguir ter uma apreensão melhor do que o Lacan está dizendo aqui, tá bom? Então, a gente se vê, quando que é o próximo? Próximo. 21. E eu peço desculpas para vocês também, porque eu não me dei conta do folder, então o folder está sendo preparado agora, daí vai ter certinho as datas, que fica melhor de ver do que no caderno de atividades, ter o nosso. Sim, eu também só pensei isso ontem. Então, exatamente. Sem folder. Então já está sendo providenciado, tá? Então eu aguardo vocês. Obrigada pela presença aí no online, obrigada aqui pela Obrigada. presença, Sabrina. Obrigada, gente. Tchau. Espero vocês no próximo. Marisa, Beverly, um beijo. Até mais.